Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente está resolvendo aqui a prova do PISME, dia 2, módulo 3, tá? Agora a gente vai para as questões discursivas de Química. Então aqui a gente está na questão 1. Vamos lá. A reação de oxidação dos metais dos materiais ferrosos, como o aço, usado na construção de grades e portões, ocorre de maneira mais rápida na presença de água, segundo a equação química abaixo. Então tá aí. Deixa eu tirar isso daqui. 2 ferros mais oxigênio mais 2 águas, dando 2 hidróxidos de ferro 2. Beleza. Posteriormente, o hidróxido de ferro 2 sofre nova oxidação formando trióxido de ferro 3, Fe2O3, que denominamos ferrugem. De acordo com as afirmações acima, responda aos itens a seguir. Muito bem. Se a peça é exposta a um aumento de temperatura, qual o efeito esperado na velocidade dessa reação? Muito bem, pessoal, olha só, vamos lembrar aqui, né? O aumento de temperatura, lá na teoria das colisões, né, a gente vê que a cinética de uma reação, ela depende de 4 fatores: afinidade química, contato entre os reagentes, energia no choque das moléculas e orientação adequada, tá certo? Quando a gente aumenta a temperatura é a medida do grau de agitação molecular, tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente faz com que as moléculas fiquem mais rápidas. Portanto, quando elas se chocarem, de acordo com a teoria das colisões, a gente vai ter uma energia maior envolvida nesse choque, tá certo? Então, o que acontece? Se a gente tem mais energia, uma porcentagem maior de moléculas ali do meio reacional tem energia suficiente para fazer a reação, para formar o complexo ativado e a reação poder prosseguir. Então, a gente tem um aumento de velocidade na reação por conta do aumento de temperatura, tá? Então, se a pergunta é, se a peça de ferro está exposta a um aumento de temperatura, qual o efeito esperado na velocidade dessa reação? Então, a resposta para A é muito simples. O aumento na temperatura, eu vou fazer aqui resumidamente, mas você escreva bonitinho por extenso, tá? Um aumento na temperatura vai causar um aumento na velocidade média das moléculas. Tá certo? Esse aumento na velocidade média das moléculas vai causar um aumento na energia do choque. Tá certo? O que vai levar a um aumento da velocidade média da reação. Tudo bem? Então, essa é a resposta que a gente tem que dar, tá bom? Mas por extenso, escrito bonitinho, faz um texto legal aí, tá? Vamos para B. Explique, usando modelos atômicos e moleculares, como irá variar a velocidade da oxidação do ferro presente em uma barra maciça e uma palha de aço quando expostas às mesmas condições ao gás oxigênio e à umidade. Bom, a gente vê aqui na reação que para ocorrer a oxidação do ferro, ele tem que reagir com o oxigênio gasoso e a água. Tudo bem? Então, assim, de acordo com a teoria das colisões, essas moléculas precisam se encontrar para que a reação aconteça, tá? E dentre os fatores que alteram a velocidade da reação, a gente tem, além de temperatura, que a gente acabou vendo aí na A, tem a superfície de contato também, né? Quando a gente aumenta a superfície de contato, eu tenho mais moléculas de reagentes em contato que podem se encontrar e que podem sofrer uma colisão efetiva, dando origem à reação, tá bom? Então, se a gente vai comparar uma barra de ferro, então imagina só, uma barra de ferro, né? Então você tem aqui os átomos de ferro na barra, tá certo? E a palha de aço, o que a gente percebe? Na barra de ferro, se a gente olhar onde é que estão os reagentes, então a gente tem os átomos de ferro, porém só os átomos de ferro da superfície da barra é que eles estão expostos ao oxigênio e à umidade, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem o oxigênio e a umidade em volta da barra. Essa molécula de oxigênio só pode encontrar com essa molécula aqui, ou com esse átomo, no caso, de ferro na superfície da barra.
né? Esses átomos de ferro que estão dentro da barra não estão expostos, né? Então, a quantidade de moléculas que podem se encontrar, nesse caso, é menor. Se a gente comparar aqui com a esponja de aço, o oxigênio e a umidade, ele pode estar tanto fora, né, quanto dentro aqui, certo? Ou seja, eu tenho uma quantidade de moléculas de reagentes agora muito mais expostas. Então eu tenho uma quantidade muito maior de moléculas aí podendo se encontrar do que na barra, tá certo? Então assim, usando modelos atômicos e moleculares, é isso que eu percebo, né? Eu tenho aqui os átomos de ferro em vermelho, o oxigênio para ficar bonitinho, né? O2, teria que fazer duas bolinhas assim, né? Para representar as moléculas de oxigênio, tá bom? Então, ó, O2. E se você quiser representar a água, né? São 3 bolinhas, que é a do oxigênio e de hidrogênio, tá certo? Aí, não estou fazendo referência com as cores, né? Porque não tem necessidade, mas até porque lá na hora da prova você não vai ter muita opção de cor. Então, vamos fazer só a diferenciação em bolinhas, né? Então, tem as moléculas de água aqui e de oxigênio, tá? Eu não vou fazer aqui para o outro, por questão de tempo, mas o ideal é você fazer aí bonitinho, e pedir um modelo molecular e atômico, né? Vamos fazer aqui e tal. Os átomos de ferro também é legal a gente representar com bolinhas, né? Estou representando aqui com bolinhas vermelhas, tá certo? Ó. Então, a gente percebe isso, né? Que quando a gente tem a barra de ferro, a gente tem uma superfície de contato muito baixa, o que vai fazer com que a velocidade da reação seja baixa também, tá bom? Já na esponja de aço, a gente tem uma superfície de contato alta, portanto, a gente vai ter uma velocidade também maior, tudo bem? E aí a gente teria que discutir essa questão aí, tá? Vamos para C. Calcule a massa de hidróxido de ferro 2 que se forma após a reação completa de 11,2 gramas de ferro. Então aí a gente tem uma questão de estequiometria, certo? Vamos pegar essa reação química aqui, ó. Vou fazer a C aqui em cima. Primeiro passo para uma reação, para uma questão de estequiometria, a gente escrever a reação aqui, né? Estequiométrica, bonitinha, balanceada. Então, ó, ferro mais oxigênio mais água. Ferro mais O2 mais H2O, dando hidróxido de ferro 2. FeOH2. E se eu não me engano, ele deu ela balanceada, né? É 2,1,2,2. Então, vamos colocar aqui também 2 ferros, 1 oxigênio. Opa, aqui ficou ruim. 2 ferros, 1 oxigênio, 2 águas e 2 hidróxidos de ferro 2. Tá bom? Confere o balanceamento, ó, 2 ferros, oxigênio tem 2 aqui, com 2 aqui, 4 aqui. Aqui 4 também. Hidrogênio está balanceado, tá bom? Então, ó, primeiro passo da resolução de uma questão de estequiometria, escrever a equação balanceada, está escrito. Segundo passo é anotar os dados e a pergunta aqui na equação. Então, olha só, vou lá de novo no item C. Calcule a massa de hidróxido de ferro 2. Então, a pergunta é a massa de hidróxido de ferro 2. Então, vamos anotar isso bonitinho aqui, ó. Ele me perguntou a massa desse cara. Calcule a massa de hidróxido de ferro 2, que se forma após a reação completa de 11,2 gramas de ferro. Então, eu tenho a pergunta e agora eu tenho o dado, né? Ele deu 11,2 gramas de ferro. Beleza? Então, segundo passo, anotar o dado e a pergunta está aí. Terceiro passo aí que a gente segue para fazer uma estequiometria legal. Vamos fazer a proporção em mol entre o dado e a pergunta. Então, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem 2 mols de ferro para 2 mols de hidróxido de ferro. Beleza? Proporção em mol. Tá feita.
2 para 2, eu posso falar que é 1 para 1, certo? Então, vou fazer o seguinte. Para facilitar nos cálculos, eu vou escrever que é 1 para 1. É a mesma proporção, né? 2 para 2, 1 para 1. O que importa é a proporção. Beleza? Vamos agora para o terceiro passo. Ó. Equação balanceada, anotar dado em pergunta, proporção em mol, quarto passo. Tá? Quarto passo é a gente colocar as unidades da proporção que a gente tem nas unidades adequadas ao exercício. Quais são as unidades adequadas? As unidades que foram dadas e perguntadas. Né? Então, por exemplo, ele deu o ferro em gramas, 11,2 gramas. Então, eu preciso que esse 1 mol vire grama. Então, eu tenho que transformar 1 mol de ferro em gramas de ferro, certo? Para isso, eu preciso da massa molar do ferro. E aí você consulta a tabela periódica lá da prova, né? Eles fornecem. Você vai ver que o ferro ele é 56 gramas por mol. Tudo bem? Então, 1 mol de ferro pesa 56 gramas. Qual é a unidade adequada para o hidróxido de ferro? Ele está perguntando a massa, então precisa ser em grama também. Eu vou ter que fazer a mesma coisa para o hidróxido de ferro. Então, eu vou puxar aqui do lado. A gente precisa calcular a massa molar do FeOH2. Então, vamos lá. O ferro pesa 56, a gente acabou de ver, né? Oxigênio, a gente tem 2, né? Porque OH entre parênteses 2 de fora, está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, o oxigênio é 16, 2 vezes 16 dá 32. Hidrogênio também tem 2, hidrogênio pesa 1, então é 2, né? Então, a massa molar do hidróxido de ferro fica 56 mais 34, que vai dar para a gente 60, 80, 90, certo? 90 gramas por mol. Deixa eu só conferir aqui, 32 vai 34, 4 vai para 60, 60 mais 60, 90, tá certo. Beleza. Então, eu vi aqui que 1 mol pesa 90 gramas de hidróxido de ferro. Tá? Então, ó, primeiro passo, equação balanceada, tá aí. Segundo passo, anotar o dado e a pergunta. Anotei aqui o dado, anotei aqui a pergunta. Terceiro passo, achar a proporção em mol entre o dado e a pergunta. Achei. Quarto passo, botar nas unidades do exercício. Então, ele deu em grama e pediu em grama. Então, eu transformei 1 mol de ferro para grama, 56, né? E 1 mol de hidróxido de ferro, 2, para gramas, que é 90. Tudo bem? Agora vem o último passo, para finalizar, que é você colocar o dado e a pergunta e resolver por regra de 3. Então, ó, ele me deu 11,2 gramas de ferro e me pediu a massa de hidróxido de ferro. Eu vou fazer essa regra de 3 aqui, né? E finalizar. Vamos lá, então, ó. A gente tem aqui 11,2 vezes 90 dividido por 56. Bom, vamos ver aqui então como é que a gente pode resolver. E olha aqui, ó. Dá para simplificar 11,2 com 56. Fica 1 sobre 5. Tá certo? E aí a gente tem que dividir 90 por 5. Tá? 90 por 5, olha, 90 é 50 mais 40. Certo? E aí 50 é 5 vezes 10. Né? E 40 é 5 vezes 8. Então, 90 dividido por 5 dá 18. Certo? A gente pode fazer a conta, se quiser, a conta armada bonitinha, mas aqui vai dar 18 gramas de FeOH2. Então, olha só. Vamos lá na pergunta de novo. Ele falou o seguinte. Calcule a massa de hidróxido de ferro 2 que se forma após a reação completa de 11,2 gramas de ferro. Então, é legal você escrever aí por extenso, né? A massa de hidróxido de ferro 2 gerada a partir de 11,2 gramas de ferro é 18 gramas. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, escreve aqui nos comentários que a gente tenta ajudar. Beleza? Do mais, é isso aí. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.